Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar pra gente falar aí sobre a terceira rodada do Brasileirão e sobre aí os desdobramentos dela. Bom, mas antes, você chega aqui no canal Pode Marcar e pode marcar sua inscrição, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos e, por favor, comente aqui nos nossos vídeos, tá bom? Terceira rodada do Brasileirão que deixou aí bem claro, pra variar, que Palmeiras e Flamengo vão estar mesmo na briga pelo título. Ah, mas é cedo ainda pra gente falar quem vai estar na briga pelo título. Mais ou menos. É mais ou menos, é mais ou menos, é mais ou menos, é mais ou menos, é mais ou menos. Porque os mesmos pontos que valem hoje, valerão lá na frente. Então, Palmeiras e Flamengo hoje têm 7 pontos e são os líderes do campeonato. Aliás, o Flamengo é o líder e o Palmeiras é o vice-líder. O Flamengo marcou um gol a mais que o Palmeiras e os dois têm o mesmo saldo. E assim, o Internacional tá bem na tabela, mas ele tropeçou na rodada diante do Fortaleza. Não vou dizer que bem que tropeçou, mas o empate de 0-0 é um resultado que deixa o Internacional um pouco mais atrás. Porque o empate de 0-0 com o Fortaleza lá em Fortaleza não é um resultado que todos os times vão obter, porque jogar contra o Fortaleza lá na casa dele não é nada fácil. Esse time do Fortaleza é bem enjoado e vai brigar sim na parte de cima da tabela. E aliás, os 2 empates do Internacional, que ele tem uma vitória contra o Cruzeiro e 2 empates, são contra times que vão brigar lá em cima e ou pelo título. O Internacional ficou no 1-1 com o Flamengo e no 0-0 com o Fortaleza. E o Flamengo e o Palmeiras empataram com o Internacional, o Flamengo no Maracanã, na primeira rodada, e o Palmeiras ficou no 0-0 com o Botafogo, que é outro time que também vai dar uma boa reagida daqui a pouco no Brasileirão e com certeza vai brigar na parte de cima da tabela. Então são resultados altamente esperáveis. O Flamengo ontem teve uma atuação soberba diante do Grêmio. O Grêmio, que é um time muito ruim, mas muito ruim mesmo. Um dos piores times do Grêmio que eu já vi jogar. O Grêmio, nas piores fases, tinha pelo menos garra, vontade de ganhar. Ontem, nem isso o Grêmio teve. O Grêmio deixou pra lá o jogo, se acostumou, vamos dizer assim, com os 2 gols do Flamengo. Deixou o Flamengo jogar livre, leve, solto, sem problema nenhum. O Flamengo foi lá, fez 2-0 sem fazer força. E se forçasse mais, faria 3, 4 tranquilamente ontem. E o Palmeiras fez 2-0 no Corinthians. O Corinthians é um ótimo time, tá? Corinthians é um ótimo time, só que não é do mesmo nível do Palmeiras. O Palmeiras fez um primeiro tempo primoroso lá na Arena Barueri. É que acabou depois caindo um pouco no segundo tempo e não conseguiu ampliar. E também não conseguiu ampliar porque teve um gol anulado o Palmeiras e aí acabou que não conseguiu fazer o 3-0. Mas o Palmeiras fez um primeiro tempo primoroso e mereceu ganhar o jogo por 2-0. E a rodada também teve o jogo entre Fluminense e Santos, e me deu um calorzinho no coração, me deu uma nostalgia muito boa. Porque, como eu falei ontem, eu não consegui ver o jogo o tempo todo, porque eu tava saindo de uma casa indo pra outra, né? E no primeiro tempo eu ouvi o jogo. Eu ouvi o jogo no YouTube da Super Rádio Tupi. E aí, quem narrou o jogo no YouTube da Super Rádio Tupi foi o garotinho José Carlos Araújo, narrou na Super Rádio Tupi. E comentários de Diga, canhota. Achei uma porcaria esse jogo.
Gerson Canhotinha de Ouro. Pois é, rapaz. Aí me remete ao garoto que lá nos anos 90 acompanhava os jogos da Rádio Globo com o garotinho e com o Gerson. Realmente era muito bom. E aí, mais ainda, me remete ao garoto dos anos 90, quando o mesmo jogo era narrado na Rádio Globo com o garotinho e na televisão pelo Galvão Bueno. Quando eu cheguei em casa, liguei lá no Amazon Prime Video, tava lá Galvão Bueno narrando Fluminense 1, Santos 0, o gol lá no finalzinho do jogo do nosso querido Samuel Xavier, num chute que a bola desviou. E aliás, teve até uma confusão entre o Samuel Xavier e o Neymar, que o Globo Esporte levantou, que é uma confusão antiga. Vem lá de 2013, né? Quando o Samuel Xavier jogava no São Caetano, rapaz. Pois é, o Samuel Xavier acabou se dando melhor ontem, né? Grande vitória do Fluminense, vitória importantíssima para deixar o Fluminense aí numa situação boa dentro do Campeonato Brasileiro e também pra gente ter todos os cariocas, até mesmo o Botafogo, que não começou tão bem assim o Brasileirão, entre os 10 primeiros. Então todos ali estão entre os 10 primeiros na tabela. O Flamengo líder, o Vasco tá em quarto, o Fluminense em quinto e o Botafogo em 10º lugar. Agora, tem gente aí, tá na zona de rebaixamento, que demitiu o treinador. Tava pensando na caixinha ou no caixinha e agora tá pensando fora da caixinha. Pois é, Pedro Caixinha foi demitido do Santos depois da derrota no Maracanã pro Fluminense. E eu vou te dizer um negócio, o time do Santos, sem o Neymar, aliás, com o Neymar já não é grandes coisas, sem o Neymar fica pior ainda. Eu não sei se é culpa só do Pedro Caixinha, ou se é culpa da montagem do elenco que não foi grandes coisas. O Santos tem Neymar, que é bom, que é muito bom jogador, o Soteldo, que é bom jogador também, mas que machucou, voltou contra o Fluminense e machucou de novo. Então, quer dizer, um negócio complicado com o Jefferson Soteldo. E você tem também o Guilherme, que é um bom atacante também, muito novo. Agora, de resto, é um time de jogadores medianos, tá? O time do Santos. E o Santos ontem jogou muito recuado para quem queria vencer o Fluminense no Maracanã, tá? E o Santos deu a bola pro Fluminense, principalmente a partir dos 30 minutos do segundo tempo. O Santos demitiu o Pedro Caixinha e agora vai ter que ir atrás de um outro treinador. O treinador do Grêmio, o Gustavo Quinteiro, já estava pressionado, agora então, com essa atuação tenebrosa do Grêmio diante do Flamengo, né? Mais ainda. O Grêmio joga contra o Mirassol, lá em Mirassol. Até os torcedores do próprio Grêmio estão muito temerosos de perder o jogo pro Mirassol. Olha que coisa, né? O Grêmio vai vir pressionadíssimo se isso acontecer no clássico contra o Internacional. Já imaginou? E o diretor lá do Grêmio disse que não existe a menor possibilidade de demitir o treinador, não. Pois é, aí é complicado. E o São Paulo também, o nosso queridíssimo Luiz Ubeldia também tá muito pressionado lá no São Paulo por resultados, porque o São Paulo também 3 jogos, 3 empates no Brasileirão. E ainda vem de empate na Libertadores, saindo ganhando por 2-0. Então, amigo, a situação de alguns treinadores no futebol brasileiro não tá ruim, não. Tá péssima. E além de tudo, ainda tem o Leonardo Jardim no Cruzeiro também, sendo questionado aí. Gabigol no banco estava. No banco ficou o jogo todo lá no Cruzeiro. Eu não sei até que ponto isso pode influenciar numa pressão a mais ainda em cima do Leonardo Jardim, então o negócio pode complicar muito. Aliás, Leonardo Jardim, que pra mim seria o meu treinador preferido pro Flamengo antes de Jesus vir lá em 2019, porque ele era o treinador do Mônaco de 2017-18, quando o Mônaco chegou aí à semifinal da Liga dos Campeões, com Mbappé e Dembélé no ataque, né? Dembélé é aquele mesmo, ex-Barcelona, e o Mbappé, aquele que joga no Real Madrid hoje em dia. Tá bom, minha gente? Você que tá aqui no canal pode marcar, por favor, deixa a sua inscrição, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos
e, por favor, comente nos nossos vídeos, tá bom? E a gente aqui no Pode Marcar, a gente volta amanhã, logo depois do jogo entre Ceará e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Sim, nesse meio de semana não tem rodada de Sul-Americana e nem de Libertadores, tem rodada do Brasileirão, tá? Ceará e Vasco amanhã, e na quarta-feira a gente vai ter Botafogo e São Paulo, Corinthians e Fluminense, e vamos ter Flamengo e Juventude, tudo isso na quarta-feira, logo depois de Flamengo e Juventude. Aí sim a gente volta com o Pode Marcar aqui a live depois desses 3 jogos, e olha, a gente vai ter um desafio interessante, falar de 3 jogos aí no Campeonato Brasileiro, tá bom? E claro, o Bom Minha Gente volta na quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau, minha gente! Ninguém vai perguntar se eu vou dar uma DVD pro Neymar?